20 de abril de 2006. Você é uma criança no Japão que acabou de zerar a sua coleção de jogos da franquia Modern. Você passou por muitos risos, piadas e personagens carismáticos. E você ouve que o terceiro é o último jogo da franquia está lançando hoje nas lojas. Como você amou os outros dois, você junta o dinheiro de lanche, pede emprestado do seu pai e vai até a loja. Você volta com uma fita do jogo que você queria tanto. Animado por mais uma aventura engraçada, épica, fofa e carismática. Você bota a fita no seu Game Boy, abre o jogo, nomeia seus personagens, você está pronto para mais uma série de risadas. 3 horas depois tudo o que se ouve é um choro de criança, enquanto você vai até o canto da sala para disfarçar. Shigesato Itoi é uma pessoa interessante. Além de criar um universo diferente no Modern 1, ele também criou o mundo fofo e bizarro de Modern 2. Mas tinha uma coisa que Itoi queria passar para as futuras gerações. Assim, quando você chegava no final de Anthem, onde você é pego de surpresa, quando todo o jogo muda, e agora o jogo fica sombrio com um ar de que não há esperança. Isso era o que Itoi sentiu no cinema quando assistiu um filme preto em branco que não tenho vontade de pronunciar o nome, A Última Batalha de Anthem, onde foi inspirada pela sensação que ele teve quando assistiu o filme e viu uma cena onde um cara estrangulava uma mulher na cama. Itoi, traumatizado, decidiu passar a mesma sensação de medo, tristeza e falta de esperança no último chefão de Modern 2. Percebendo o impacto que isso teve nas pessoas que jogaram, ele decidiu fazer o impensável e decidiu fazer o jogo inteiro dessa franquia engraçada, como uma tragédia que quanto mais você vai a fundo, mais você chora. Foi nesse momento que a frase do comercial de Modern 1, "Não chore até o final", mudou para o oposto da mensagem. Chore até o final. Como se cria a perfeição? Foi o que os desenvolvedores de Modern 3 se perguntaram. Como criar uma história envolvente que te prende do início ao fim? Bem, eu acho que eles conseguiram. Esse jogo é um dos únicos jogos que nenhuma falha me incomodou, nenhum plot na história foi ruim, e quando me perguntam qual é o jogo com a melhor história contada de qualquer pedaço de mídia, dos que eu experienciei, eu vou dizer com nenhuma dúvida: esse jogo aqui. E eu nem comecei a falar do jogo em si. Modern 3 abre com uma tela de título diferente. Ao contrário da Terra substituindo a letra O, aqui é um pedaço de metal que está cobrindo a madeira que aparentemente habitava a logo original. E por que eu tô falando disso? Bem, além de passar a mensagem principal da trama que já vamos ver, ela ainda volta lá pra frente. Então anota na cabeça. Logo em seguida uma tela clássica de RPG aparece na tela. A nomeação de personagens. Aqui podemos nomear uma família. Nós temos o irmão mais novo e mais tímido, Lucas, e o irmão mais velho e aventureiro, Klaus. Também temos o pai forte, Flint, e a mãe carinhosa e gentil, Rinawa. E logo de cara, a personalidade desse jogo aparece com as animações extremamente fofas da família interagindo e sendo uma família feliz. Aproveite isso ao máximo, pois isso não vai durar muito tempo. Uma coisa que eu recomendo se você tiver um irmão, é nomear a família com o nome da sua própria. Isso vai dar muito mais peso pros acontecimentos da história. Mas enfim, é hora de começar.
A câmera atravessa uma floresta, enquanto uma música empolgante toca. Um trecho da música dos Runaway Five consegue ser ouvido. Enquanto se aproximamos da casa da família, a música começa a se preparar para o clímax. A câmera chega na casa e a música corta. Lucas acorda na cama com seu irmão Klaus, batendo na porta para brincar com os animais da fazenda do avô. Você se troca e tem uma interação com sua mãe. Você está de férias na casa de seu avô. O seu pai está no outro lado da floresta. Mas enfim, Lucas sai da casa e vai até Klaus. Mas antes somos apresentados com o sistema de salvamento, esses sapos que sempre fazem uma piada engraçadinha antes de salvar. Por enquanto o humor é o que prevalece nesse jogo. Uma coisa que eu gosto muito é o balanço perfeito de humor e cenas pesadas desse jogo. Às vezes ele pode ser pesado para um caramba, mas sempre vai ter pelo menos uma piadinha na área pra te dar uma risadinha. Ou ele pode ser completamente pesado e terrível, como vamos ver mais pra frente. Mas enfim, a hora chegou de encontrar com seu irmão que está brincando de batalhar com os dinossauros amigáveis da natureza. Aqui você aprende a técnica de correr desse jogo, que é uma das únicas coisas que faltava em Earthbound. Mas enfim, essa corrida pode ser usada para destruir obstáculos frágeis e ser mais rápido. Depois de um tempo batalhando, uma barata vem reclamar do barulho que a gente está fazendo. Então, como sempre, temos que dar uma surra nela. O sistema de batalha é um dos melhores que já vi. Primeiramente, uma mecânica interessante desse jogo é que se você levar um dano crítico, você pode se curar antes de morrer, pois ao invés de subtrair o HP automaticamente, aqui o número vai rolando para baixo, que te permite fazer várias estratégias. Segundamente, o sistema de combos. Se você apertar o botão de ataque no ritmo das baterias de fundo da música de batalha, você pode acertar até 16 golpes seguidos no oponente, que é uma mecânica muito boa. Mas enfim, acho que passei tempo demais falando disso. A sua mãe chama vocês para o almoço, e aqui temos uma das poucas cenas dessa família sendo feliz. Mas enfim, a mãe decide escrever uma carta para o seu marido, e dá essa carta para o pombo correio. Mas algo de estranho acontece. Antes de voltar para casa, uma música começa a tocar vindo do céu, e uma sombra enorme passa pela casa deles. Reinal a ignora e volta. A tela escurece e o título do jogo aparece com uma música épica, e já te deixa pronto para a jornada que vem a seguir. A lua nasce, fazendo uma grande escuridão, que não dura muito tempo. Explosões são ouvidas no meio da floresta, os animais enlouquecem fugindo. E o culpado disso parece ser várias pessoas vestindo máscaras de porcos, que botam a floresta da Vila Tasmilho em fogo. No meio do caos, Tomás, o residente da vila, chama Flint, o pai dos irmãos que estão no outro lado da floresta. Flint e Tomás correm para a floresta, onde descobrem que o filho de um dos vizinhos está preso na casa no meio do caos. Então temos que ir ao resgate. Não antes de enfrentar o primeiro inimigo do jogo, o morcego. Que tem uma música peculiar. Não, isso não foi editado, o tema do morcego é literalmente a música do Batman. Mas enfim, no meio das chamas, mais daqueles homens mascarados aparecem, e soltam mosquitos de chama que atacam o povo.
Flint chega na porta da casa que está aos pedaços, e rapidamente salva o filho do lenhador da vila. Os dois fogem de lá, e chegam na vila, onde as pessoas estão preocupadas com o estado do pai da criança. Flint entrega um moleque para o lenhador, e por sorte do destino, uma chuva pesada acontece, limpando as chamas da floresta. Que conveniência, né? Mas enfim, Flint se lembra de uma coisa: a sua família estava muito próxima da floresta no momento, e então vamos ter que resgatar eles o mais rápido possível. Antes de prosseguir, eles param no santuário para rezar, onde o jogo quebra a quarta parede e pede seu nome real para roubar seu cartão de crédito ou algo do tipo. Mas enfim, voltando no meio da chuva, os residentes procuram por todos os lados, enquanto o lenhador tenta puxar uma árvore que caiu para fora do caminho. Flint tenta o outro caminho, que está bloqueado por uma montanha. Felizmente o velho sábio da ilha, Wes, tem um filho que está treinando algumas técnicas de ninja. Então Bonnie, o cachorro de Flint, busca o filho de Wes, Duster, que está dormindo numa casa próxima. O cachorro corre para chamar ele, enquanto o compositor da música faz uma que não precisava ser tão boa para essa cena. Mas enfim, Duster escala a montanha com o escalador, e deixa uma escada para nós prosseguirmos. No topo da montanha algo estranho aparece. Um pedaço de uma saia vermelha aparece nas árvores. Mas não temos tempo para isso. Nós encontrarmos mais daqueles porcos que agora estão com algo diferente. Um animal da floresta que metade da cara está mecanizada. Isso além de ser pesado, pois eles literalmente mataram um animal para fazer um ciborgue, ainda nos deixa curiosos pelo motivo. Mas enfim, primeiro mini-chefe do jogo. Esse veado consegue ser derrotado com a ajuda da habilidade de prender inimigos do Duster. Mas enfim, nós derrotamos ele, e os homens porco fogem numa espécie de nave espacial. Mas ainda não achamos a Rina lá, então voltamos para baixo. Felizmente um residente da vila nos avisa que encontrou as crianças. Depois de muito tempo no desespero, é bom ver um momento feliz no jogo. O alívio é imenso, apesar da Rina não ser encontrada. As crianças e o avô estão bem. Se você não jogou o jogo ainda, saia daqui o mais rápido que você pode. Você tem que experienciar esse momento sozinho, e eu nunca conseguiria fazer justiça a esse momento. Agora que você está pronto, é hora do momento que vocês estavam esperando. O líder da vila chega desesperado, soando e corre na direção de Flint. Ele diz as seguintes palavras que ecoaram na cabeça de muitas pessoas. Flint, eu não sei o que dizer. Por favor, fique calmo e respire. Eu tenho notícias ruins e notícias boas. As notícias boas é que eu encontrei essa unha de dragão. Ela pode ser uma arma muito boa. As notícias ruins. As notícias ruins são: onde a unha estava. Ela estava fincada no coração de sua esposa.
Nesse momento, algo de estranho aconteceu. A sua expectativa foi quebrada por motivos indescritíveis. Um jogo da Nintendo nunca teria a coragem de fazer isso. Não importa se você não se apegou aos personagens. A notícia atinge igual. Nintendo é a empresa com o público-alvo sendo crianças, numa série que os outros dois jogos eram livres para o todo o público, fazendo uma das cenas mais tristes dos jogos. O jogo te deu as dicas, e você se recusou a acreditar porque tristeza não era uma opção que você conhecia aqui. Assim como os personagens do jogo, essa foi a primeira vez que você sentiu a perda de alguém. E nem foi uma pessoa na vida real. O pai cai na loucura e ataca todos que tentam lhe acalmar. E para ser parado é nocauteado pelo lenhador. Uma última memória passa na tela. De uma família feliz, completa, e agora, não importa o que façam, nunca vão poder ser felizes novamente. Isso é a primeira hora de Mother 3, o jogo tem em média 25 horas de gameplay. E na primeira hora, isso acontece, e é difícil de acreditar, mas o que vem pela frente é pior. O som do canto dos pássaros e os grilos te perturbam, enquanto você pensa no que poderia ter acontecido se você fosse mais rápido. Você está numa espécie de prisão para te conter. O líder da vila conversa um pouco com você até sair do castigo. Depois de um tempo, o irmão mais velho, Klaus, chega com uma maçã. Ele tenta te animar, mas nada parece salvar você. Klaus escondeu uma lixa na maçã, o que permite você sair. Dunster do lado de fora também fala com você, mas nada resta além de ir para o funeral. O diálogo das pessoas aqui é bem real, e te deixa triste. No topo da montanha, Lucas e o avô estão botando girassóis na lápide de Rinawa. Lucas fala uma das frases mais pesadas desse jogo, tentando acreditar que se rezar tudo ia dar certo. E o avô chora na lápide, mas uma questão ainda não é respondida: onde está Klaus? Ele te liberou da prisão e sumiu. O avô pergunta para Lucas, que revela que Klaus decidiu ir até as montanhas matar o monstro que matou a sua mãe. Então temos que resgatar Klaus antes que ele sofra o mesmo destino da sua mãe. Após outra visita à floresta, Flint e o avô chegam nas montanhas, onde encontram a casa dos Magípcias, que são uma raça de humanos que não são nem homens nem mulheres e que têm poderes mágicos. Eles informam que Klaus foi pelas cavernas. Então, indo até lá, nós seguimos pela escuridão e paramos do lado da montanha, e encontramos uma máquina bizarra com um símbolo de porco de lado. Outras coisas são usadas como uma área onde sua vida é recuperada. Mas enfim, na sala seguinte mais um daquelas naves voadoras voam sobre a nossa cabeça. E encontramos algo que não queríamos encontrar, um sapato bem parecido com o de Klaus. Então ele deve estar perto. Prosseguindo, nós batalhamos contra árvores explosivas, e achamos o outro sapato. Mas do meio do nada, um grande barulho se ouve atrás da pedra, e de lá sai um dos dinossauros amigáveis de antes. Só que dessa vez robotizado, ou seja, ele quer nos matar. Chegamos no último chefão do capítulo 1. Ele é até que fácil, porém o que acontece depois da batalha não é. O dinossauro cai para trás, enquanto seu filhote lambe a sua cara tentando ajudar. Flint se prepara para matar, mas o avô argumenta que se ele matasse o dinossauro, a única coisa que ele estaria fazendo era repetir o que aconteceu com Klaus e Lucas. Flint solta a arma, e uma lágrima cai do olho do dinossauro mecânico. A câmera se afasta, e num dos momentos mais pesados, sombrios e difíceis de acreditar, atrás da montanha está um corpo de uma criança. Klaus, que agora está morto. E seu corpo nunca foi encontrado. Pelo menos pela gente. O capítulo 1 termina no tom dark, e como o próprio jogo diz, esse conto não começou como uma comédia, nem um drama, mas sim, uma tragédia.
A história muda de foco por enquanto. Dunstan, após consolar Flint, volta para casa e se encontra com seu pai Wes, que lhe diz que a hora chegou. Agora a primeira missão de Wes como um ladrão de bem. Ele terá que entrar no castelo de Ozore e achar um objeto brilhante e que tem todas as verdades do mundo dentro. O único problema é que a gente não sabe que item é, e a única dica é que ele é brilhante. Mas enfim, Wes nos dá as 7 habilidades de ladrão que são parte do arsenal do Dunstan e nos manda buscar esse objeto misterioso. O caminho é pelo cemitério, onde o primeiro inimigo do capítulo aparece. Zumbis, que te atacam. E os desenvolvedores do jogo sabiam o que estavam fazendo, pois essas cores de roupa parecem familiares. Mas enfim, o caminho do castelo está fechado. Então temos que achar outro jeito. Por sorte, o coveiro da vila tem uma passagem secreta atrás da casa dele que leva até lá. Então entramos nos esgotos da cidade e chegamos lá, onde a porta está trancada, mas com a habilidade de criar escadas, nós conseguimos escalar para o segundo andar. Os inimigos aqui são fantasmas, que nos atacam, mas nem tudo é ruim porque na sala do meio temos a versão de Modern 3 do Gasparzinho. Ele é amigável, e nos vende um item muito importante nesse jogo, a cobra corda, que serve para passar por pequenos buracos. Mas enfim, após passar por mais algumas salas, e algo de estranho acontece. Na escadaria, uma garota de cabelo vermelho é brevemente vista correndo, e solta um colar para trás. Nós pegamos e prosseguimos para a sala do primeiro chefão, que é um fantasma da ópera, mas a gente consegue destruir ele e continuamos até chegar nesse vaso brilhante que parece importante. Então, com o objeto encontrado, nós voltamos para a casa de Wes. Acho que esse não era o objeto. Após levar uma surra do caramba, Wes percebe o colar que Dunstan está segurando. Ele diz que é um colar da princesa do castelo. Então, como uma nova esperança, agora temos que voltar, achar a princesa e o objeto verdadeiro. Mas enfim, no caminho, olhamos para o céu e avistamos um grande balão que está soltando algumas coisas perto do castelo. Vamos investigar. Chegando perto, nós enxergamos 2 fodendos tanques de guerra, indo na direção do castelo, e atrás deles, um monte daqueles homens com máscara de porco, que fazem a saudação inapropriada e prosseguem pro castelo. Mas enfim, nós seguimos eles e temos as primeiras batalhas contra eles, que são inimigos razoavelmente bons. Na próxima sala encontramos com o segundo chefão do capítulo, que é esse bloco criado pelos homens porco. Após destruir ele, nós voltamos para a sala onde encontramos o item, mas dessa vez percebemos uma porta atrás e um mural representando uma dança. Wes, sendo sábio que ele é, decide fazer a melhor dança desde aquele episódio de Family Guy, e é magnífico. Ignorando isso, na próxima sala nós avistamos algo curioso no jardim do castelo. Uma espécie de espada fincada no chão, e com certeza isso não vai ser importante para as últimas 8 horas do jogo. Mas enfim, na sala seguinte encontramos a mesma garota de antes, que pisou na armadilha de urso. Essa é a Kumatora, a princesa do castelo, e ela já chega falando um palavrão no jogo da Nintendo. E depois de soltar ela, nós finalmente conseguimos o terceiro membro da equipe. Ela também pode usar ataques mágicos, ou seja, finalmente temos a volta do Piquet Fire. Mas enfim, nós prosseguimos mais algumas salas, e chegamos na sala do item, que é um ovalado, mas no meio da comemoração, os homens porco chegam e tentam arrombar a porta. Nós pegamos o ovo e tentamos fugir, mas ativamos uma armadilha, que derruba a gente no esgoto. E o verdadeiro chefão do capítulo 2 aparece, essa cobra que nos ataca. Nós matamos ela bem rápido, mas a correnteza da água nos puxa para fora do castelo.
Na beira da praia, o lenhador da vila acha Wes e Kumatora desmaiados, e leva eles para sua casa. Apesar dos dois serem encontrados, Dunster e o ovo sumiram no mar. Voltamos para a vila, onde nós deparamos com um velho e um macaco passando, e numa última conversa com os moradores da cidade, o capítulo acaba com mais uma pessoa sumindo. Bem, antes de tudo, eu quero dizer que se você é sensível ao assunto de violência de animais, você não vai gostar desse capítulo. No meio do deserto, uma nave dos Pigmesques. A partir de agora vou falar deles com os nomes canônicos, mas enfim, aparece de dentro um macaco chamado Salsa, que em seguida é chutado para longe. De dentro sai um exército dos Pigis, e junto com eles, o mesmo cara que vimos passando no capítulo anterior. Antes que me perguntem, esse capítulo se passa ao mesmo tempo que o capítulo 2, então esse é mais focado em dar contexto a algumas coisas. Enfim, o cara é chamado de Façade, e ele tá usando o macaco como prisioneiro, ou seja, se ele não obedecer, a namorada do macaco Salsa vai ser brutalmente assassinada, e não tem como o Salsa fugir, pois se ele fazer algo fora do plano ele leva um choque pelo colar dele. Então por enquanto vamos ter que seguir o Façade, e obedecer ao plano maligno dele. Não antes de um Pigmesque chutar a gente na cara, e levar a nossa namorada para um lugar desconhecido. O caminho até o nosso destino é um inferno, o Façade xinga a gente, nos dá choque, rouba os nossos itens de cura, e faz a gente tropeçar em bananas. E nos faz enfrentar um cachorro que é o primeiro boss da área. Mas a gente chega na casa que leva a gente até os esgotos mecânicos. Aqui o Façade explica como usar a nave de locomoção dos Pigmesques, que nos ajuda a sair no cemitério da cidade. Nós batemos de frente com Dunster, enquanto ele ia pro castelo, e chegamos na casa de descanso da cidade, onde Salsa tem uma péssima noite de sono. Mas no meio da noite Façade recebe uma ligação e sai. Salsa aproveita e tenta fugir enquanto Façade conversa com alguém sobre alguém ter invadido o castelo além deles. Mas Façade percebe e ordena que o macaco volte para a casa. No dia seguinte o plano dele finalmente consegue entrar em ação. Façade reúne várias pessoas da vila para sua palestra e Salsa vai ser utilizado como uma forma de tentar prender a atenção. Façade fala como mesmo se essa vila tão inocente achar que era feliz, ainda tinha um jeito de ficar melhor, se acomodar e não precisar trabalhar fora o dia inteiro. Algumas pessoas saem, mas Façade continua. Ele pergunta se algumas das pessoas querem saber como obter a verdadeira felicidade, e algumas pessoas se interessam. Façade pega os nomes delas e depois da apresentação manda Salsa entregar 4 caixas da felicidade, que prometem mudar as vidas das pessoas com tecnologias nunca antes vistas. Salsa no minigame entrega todas, mas não tem mais tempo de descansar, pois existem mais intrusos no castelo, e agora temos que procurá-los. Nós entramos no castelo e vamos para o porão, onde Salsa percebe que para passar da porta, ele precisa fazer a dança mais épica desde a do Jack Black, enquanto toca saxofone. Mas enfim, com o porão aberto, nós chegamos numa parte com uma cachoeira e uma alavanca. É claro que Façade ordena que nós devemos puxar, senão levaremos choque. A gente puxa, e podemos ver o S, Dunster, e Kumatora caindo na correnteza. Nós perseguimos ele até fora do castelo, onde eles estão tendo uma conversa com os moradores da vila. No momento que Salsa passa, Kumatora percebe que ele está sendo torturado pelo Façade. Então naquela noite, enquanto os dois dormiam, a janela se abre, e Kumatora e o S resgatam um macaco e retiram seu colar. Mas o momento de paz é cortado quando Façade acorda e tenta nos perseguir.
Nós escapamos para a floresta. Vários tanques de guerra nos perseguem e nos trancam em um círculo. Sem mais o que fazer, agora nós batalhamos contra o chefão do capítulo 3, um tanque de guerra. A batalha é uma das mais difíceis até agora, mas Salsa, Wes e Kumatora conseguem passar. Mas quando eles iam fugir, Facade chega com outro tanque de guerra. Sem mais nenhuma esperança, a gente é cercado. Mas do meio do nada algo estranho acontece. Um garoto familiar passa por perto com um dinossauro bebê. Lucas e o dinossauro, vendo isso, chamam a mãe dinossauro, que numa das cenas mais satisfatórias da minha vida, derrota um por um dos Pigmasks. O resto foge e deixa Facade para trás. O dinossauro espanca Facade para as alturas e os três são salvos por Lucas e os Dragos. Sim, eu tô chamando os Dragos de dinossauro, mas é para as pessoas novas não ficar com dúvida. Mas enfim, Wes parabeniza Lucas por tanta coragem e por salvar suas vidas. E o capítulo acaba em triunfo. Esses 3 primeiros capítulos são a base pro que a gente vai ver daqui pra frente. Exatamente, a história principal começa agora. Três anos depois, a vila de Tasmillion está completamente diferente graças às caixas de felicidade que Facade entregou para as pessoas. A cidade está completamente mecanizada, um cheiro diferente que permanece no ar pela cidade inteira. Num dos únicos lugares que não foi afetado pela modernização, está Lucas, que agora completa cerca de 13 anos. É um novo dia para os residentes. Agora computadores existem, TVs gigantes, e agora a terra é asfaltada. Facade, ainda depois de muito tempo, está fazendo palestras na cidade. Todo mundo parece estar feliz. Mas sabemos que isso é mentira. Um dos únicos não afetados foi a família de Lucas. Ele decide passear pela cidade com seu cachorro. E começa uma nova era nessa vila. Um dia atrás do outro sem novidades. Mas uma hora tinha que chegar. Um dos cidadãos conversa com Lucas sobre como um membro da banda DMCD, que é a banda famosa da cidade, parece com alguém bem familiar. Dunster estava sumido há 3 anos, então é difícil de acreditar. Mas o Wes, um dos únicos que ainda não foi enganado, fala pra gente procurar mesmo assim. O caminho é pelo novo trilho de trem da cidade. Então, mesmo sabendo o risco, nós vamos. O trilho é repleto de criaturas que querem nos matar, mas depois de uma caminhada bem longa, nós chegamos na fábrica da cidade. Aqui o jogo apresenta o sistema de dinheiro do jogo. Agora, para comprar itens, você precisará matar inimigos para conseguir a grana. Mas antes que pudéssemos passar, o dono da fábrica, que é um dos Pigmasks, diz que só podemos passar se fizermos um trabalho para ele. Aqui que mais um minigame começa, e esses são uma das partes mais chatas do jogo, são desnecessários e chatos. Essa é a única vez que você vai ver eu falando mal de um aspecto de Modern 3, porque essa é a única falha que encontrei no jogo. Mas enfim, nós subimos pelo bondinho do Pão de Açúcar e chegamos no topo, onde por um binóculo conseguimos ver uma torre com um canhão em cima. E o jogo faz uma pegadinha com você e não te dá nenhum item nessa caixa. Enfim, chegamos no bar onde os DMCM vão se apresentar, então vamos ver se é realmente o Dunster. Mas antes disso descobrimos que a atendente do local é a Kumatora disfarçada e ela deve estar trabalhando por um longo tempo. Mas enfim, nós chegamos na sala do show, onde a banda chega, e aparentemente o Dunster cresceu algum cabelo. Mas enfim, antes de falar com ele, temos essa apresentação lindíssima, que eu sei que o YouTube vai desmonetizar. Mas primeiramente, é muito bom para não mostrar, e segundamente, eu nem ganho dinheiro com esses vídeos, então acho que tá de boa.
Depois disso, Kumatora leva a gente até a sala dela, onde ela diz que se a gente quiser falar com o Dunstar sem se meter com os guardas, a gente precisa ir pelo sótão. Então, em mais uma dungeon, nós batalhamos contra ratos e guitarras. Mas na porta da sala do Dunstar está um dos chefes mais difíceis do jogo. Ele é um violino, que começa a luta com 2 outros instrumentos que, se todos estiverem vivos, eles atacam 5 vezes a cada turno. Mas com a ajuda da nossa mochila recheada de bombas que pegamos no caminho, nós vencemos o único chefão do capítulo 4. Lucas, Kumatora e Bonnie chegam na sala dos DMCM, que revela que o Dunstar, após cair no lago, perdeu a memória e a única coisa que lembra é que escondeu um ovo com asas numa cidade próxima. Então, para decidir se ele vem ou não, nós jogamos uma partida de pedra, papel e tesoura e ganhamos pela sorte do destino. Eu não tô brincando, isso é literalmente o que acontece. Mas enfim, Dunstar decide vir com a gente, e a banda apoia a saída apesar de ficar triste por a saída de um amigo querido, depois de uma despedida. Nós vamos na sala principal, mas antes da gente sair, Dunstar percebe que os DMCM estão realizando uma última música em homenagem a Dunstar. E então essa montagem maravilhosa aparece junto com o fim do capítulo. A última coisa que Dunstar se lembra antes de entrar nos DMCM foi esconder o ovo dentro de um boneco de argila próximo. A nossa próxima missão se passa nas ruas afastadas de uma cidade grande. Mas antes disso temos uma última coisa a resolver. Temos uma revanche opcional contra o fantasma da ópera. Esse é um dos capítulos com mais chefes, então tome cuidado. Após isso, nós prosseguimos para as cavernas que levam até a cidade. Apesar da tragédia que está acontecendo no mundo, aqui temos conversas engraçadas com algumas marmotas mineradoras. Após passar por isso, nós achamos o boneco de argila. Mas no momento que a gente ia pegar o ovo, um trovão atinge o boneco. Esse trovão veio da torre de eletricidade da cidade, que vamos ver mais dela depois. O boneco de argila toma vida e sai correndo com o ovo. Pode parecer estranho isso, mas é canônico que os bonecos de argila nesse jogo são feitos de eletricidade. Mas enfim, agora temos que perseguir o boneco.
Depois de passar por trás da torre, nós seguimos pela estrada, e procuramos dentro de uma fábrica, onde os pigmesques confundem a gente com o comandante da tropa, e nos dá roupas de porco pra gente. Isso é explicado mais pra frente o porquê disso, mas temos que procurar o ovo antes. E para surpresa de ninguém, o boneco de argila se esconde no caminhão de lixo da fábrica e começa a ser levado para o lixão da cidade. Então temos que voltar, agora com nosso disfarce de pigmesques. Um capanga nos empresta o carro dele pra gente ir atrás do que a gente precisa, e a gente dirige o mais rápido que a gente pode. Após bater o carro, um dos chefes do exército chega e percebe que nós não somos o comandante. Então, como que não conseguimos enganá-lo, a gente entra pra pancadaria tensa. E esse é o segundo chefão do capítulo. A fraqueza dele é que ele é muito do DMCM, e se a gente mostrar alguns colecionáveis raros, ele fica com inveja e não consegue atacar por alguns turnos. Mas enfim, ele é derrotado e foge. Depois disso nós passamos por várias coisas interessantes pela cidade, e chegamos no lixão, onde nós finalmente encontramos o boneco de argila que agora se desligou. Antes que a gente pudesse pegar o ovo, um dos outros bonecos do lixo acordou, e agora temos o terceiro chefe do capítulo, mas derrotamos ele agora sem mais pegadinhas. Nós conseguimos o ovo, mas antes de comemorar temos uma última coisa a fazer. Um pigmesque nos chama para a torre de eletricidade. Como ele ia suspeitar se recusássemos, nós seguimos ele. E agora estamos, por incrível que pareça, a última dungeon do capítulo. Apesar de ser bem longo, esse capítulo não tem muitas coisas acontecendo que nem os outros, mas isso compensado com a quantidade de conteúdo, inimigos e chefes. Mas enfim, após passar pela entrada, nós vemos algumas dos experimentos que os pigmesques estão fazendo nos animais. Depois de enfrentar alguns robôs, nós chegamos no quarto chefe do capítulo, uma revanche contra o chefe do exército, que apesar de ser mais forte, ainda tem a mesma fraqueza. Mas enfim, nós chegamos numa espécie de sala de descanso. E aqui temos o quinto chefão, que é opcional. É uma boneca robotizada que tem duas fases. Depois de vencê-la, nós chegamos na última parte do capítulo, onde subimos pelas partes ainda não construídas da fábrica, até chegar nas últimas salas, onde o sistema de eletricidade nos pega de surpresa e causa um grande choque em Lucas. E de alguma forma isso nos matou, pelo menos isso deu uma nova habilidade do Lucas. Mas enfim, nós chegamos na sala de controle, onde Façade percebe a gente e tenta nos perseguir, mas a gente foge para a sala do Core, onde o último chefão dessa parte acontece. Esse robô é imune a ataques normais, mas com a ajuda das habilidades especiais de Kumato Ora, nós derrotamos ele. Quando tudo parecia estar bem, Façade chega e nos força a fugir para o telhado, onde ele nos segue, e cercados ele começa um monólogo, não antes de comer uma banana e jogar a casca na beira do telhado. Ele diz que a torre vai explodir em alguns minutos, e ele já preparou a fuga de helicóptero. Mas antes que ele pudesse fugir, a torre treme, e isso acontece. Nós tentamos fugir para não ter o mesmo destino de Façade. Usamos a cobra corda para se agarrar na escada do helicóptero, mas avistamos na porta o verdadeiro comandante ciborgue dos pigmesques, que aqui é conhecido como Homem Mascarado. Ele começa a tremer a nave para nos derrubar, e infelizmente a cobra corda não tem força suficiente, e nós caímos do céu, sem saber se vamos sobreviver. E assim, num gancho termina o capítulo 5, mas antes de saber a resposta, temos um pequeno capítulo no meio, que apesar de ser curto e basicamente um filler, ainda é considerado por muitos o melhor capítulo do jogo.
Estamos aqui, a cena mais icônica desse jogo, o céu azul ilumina um campo de girassóis, e no meio de tudo está Lucas, caído no meio de tudo, ele olha para os lados, e uma memória de uma sala familiar aparece na sua cabeça, alguém lhe chama. E eu não vou descrever essa cena, eu poderia ficar horas nela, mas eu só quero que você sinta o puro poder dela. Lucas é um personagem trágico, perdeu sua mãe e irmão aos 9 anos em 2 dias. Seu pai caiu na perdição, e tudo que ele conhecia virou uma metrópolis mecanizada que não tem mais espaço para a natureza. Ele se arrisca a pular de um penhasco só para ter sua família de volta, e não importa quanto ele tente, ele nunca vai conseguir. Mas apesar de tudo isso, Lucas decidiu usar o conhecimento trágico para ajudar as pessoas, para ser amigo. Enquanto, eu acho que eu não vou completar essa frase. Eu quero que você primeiramente assista todas as partes deste conto, para saber o motivo trágico desse ser o jogo mais pesado da Nintendo. Então vamos continuar para o capítulo mais longo do jogo. O capítulo 7 começa com Lucas e Bonnie caindo numa pilha de palha na casa de Wes, que estava com o avô de Lucas. Os dois resgatam eles, e após a gente melhorar, nos informam que um dos magípcias provavelmente precisava da sua ajuda. Bem, eu mencionei bem pouco deles lá no capítulo 1, mas recapitulando, eles são uma espécie de humanos que não são homens nem mulheres, e que têm poderes mágicos. No meio da estrada encontramos um deles, que nos guia até a casa de sua amiga para uma missão bem importante. Lá eles tentam explicar a missão, mas são interrompidos com um grande terremoto, e para piorar a amiga do Magipsia começa a sumir, e como se nada tivesse mais confuso, a gente tem que voltar para o castelo de Osoreu o mais rápido possível. Ok, aqui estamos e finalmente ele nos explica o que está acontecendo. Mas antes precisamos de contexto sobre a ilha onde moramos. Cerca de milhões de anos atrás um dragão começou a atacar a Terra. Ele causou caos e destruição, e quando não tinha mais esperança, 7 pessoas chegaram e selaram o dragão com 7 agulhas, que se todas forem retiradas, vão acordar o dragão. Mas mesmo se o dragão for acordado ainda tem uma chance.
Se uma pessoa boa, gentil e pura puxar as 7 agulhas, o dragão irá resetar o mundo e a natureza vai prevalecer novamente. Mesmo que aconteça um pouco de destruição, o mundo será salvo. Mas se uma pessoa malvada com coração de pedra puxar, o mundo acaba e a única coisa que resta é o dragão. E então temos que correr para puxar a primeira agulha antes do exército dos Pigmesques, mas é tarde demais. Quando chegamos no jardim, descobrimos que eles já puxaram a primeira, e que agora é uma corrida. Quem puxar a última agulha antes do outro, vence e decide o destino do mundo. A razão da amiga do Magipsia desaparecer é que ela era guardiã da agulha. Como já foi puxada, ela não tem mais razão para nos suportar, mas apesar deles estar na nossa frente, ainda dá tempo de empatar e ganhar o jogo. E agora ou nunca. Mas antes disso temos que resgatar o Gangster, que está preso no Vale dos Mistérios Saturnos, que são essas criaturas de nariz redondo que apareceram em Earthbound, e que retornam aqui. Numa casa qualquer, vemos que Gangster está sendo preso junto com a Cobra Corda e vários Saturnos por Pigmesques. Então depois de uma batalha, nós libertamos eles, e Gangster retorna para a equipe. Com isso fora do caminho, a segunda agulha está perto do laboratório da cidade, que está atrás do bondinho do Pão de Açúcar. Nós entramos e somos confundidos de novo pelo Homem Mascarado e novamente vamos infiltrar o laboratório disfarçados. Os Pigmesques estão procurando por 2 macacos que fugiram do laboratório, e então nós precisamos achá-los. Nós passamos por um museu e avistamos os macacos, que são nada mais nada menos que nossos amigos. Exatamente. Salsa, o macaco e sua namorada Samba estão aqui. Infelizmente eles nos confundem com os Pigmesques e fogem. No caminho de volta, descobrimos que os experimentos do laboratório estão começando a escapar, e encontramos o primeiro chefão do capítulo, que é um leão mecanizado. Ele é rapidamente derrotado, e os Pigmesques da área passam a notícia que a criatura invencível que eles tinham criado está solta e matando geral. Antes que vocês me perguntem, sim, tem um jeito de atordoar a criatura, mas ela se recupera se você ligar ela de novo. Mas enfim, aqui o jogo virá a definição de um survival horror, pois se você tocar na criatura, você morre instantaneamente. Mas enfim, no meio desse caos todo, que encontramos uma cara familiar no laboratório. Dr. Ando Nantes, se você não se lembra, esse é o pai de Jeff de Earthbound, e ele está escondido no lixo de laboratório. A nossa equipe e o pai do Jeff tentam sair, mas chegam num caminho sem saída. Felizmente Salsa e Samba chegam e conseguem desligar o bicho. Nós finalmente conseguimos sair do laboratório, e aproveitamos e levamos Salsa e Samba junto, que nos guiam até a casa do segundo Magipsia, que fala pra gente drenar esse poço de água para conseguir a agulha. Dr. Ando Nantes felizmente chega com sua invenção maluca que drena a água e nos permite puxar a nossa primeira agulha. E achamos Kumatora, que também retorna para nossa equipe. O placar agora está empatado, 1-1. A segunda Magipsia some e deixamos Salsa e Samba como os novos guardiões da área. Agora temos que ir em direção à terceira agulha. A próxima dungeon no caminho é a mais criativa. Se você prestar atenção, você vai perceber que para passar do labirinto, a única coisa que você precisa fazer é virar toda vez que você encontra o fim de uma parede. Mas enfim, com isso nós conseguimos chegar na montanha de gelo, onde após passar por alguns lugares, chegamos na casa da Magipsia que nos guia até a próxima agulha. Mas tem um problema, quando a gente chega lá, já era tarde demais. Pois vemos o Homem Mascarado que já puxou a agulha e que deixa a gente para trás, e nos força a batalhar com o segundo chefão do capítulo, o Macaco Prisioneiro. Depois de matá-lo, lamentamos que eles puxaram a agulha antes que a gente, e agora o placar está 2-1 para eles.
Felizmente temos um atalho para a próxima agulha logo atrás da montanha, onde mais uma vez o compositor manda a melhor música do século no momento mais aleatório. Bem, nós caímos no Vale dos Saturnos, novamente. É aqui que a quarta agulha está. Com a ajuda deles, nós escalamos a montanha, e já encontramos a Magícia que diz que a agulha está na Caverna de Fogo. Após falar com uma pedra amigável, nós chegamos na agulha, mas dos céus uma cara familiar aparece. Sim, o Façade foi reconstruído como um ciborgue, e agora temos uma batalha contra ele e sua nova assistente. O terceiro chefão do capítulo é bom, mas como sempre nós damos uma surra nele, e ele foge. Agora puxamos a quarta agulha, e o placar se empata 2-2. Com a ajuda dos Saturnos, de alguns pássaros e da cobra corda, nós fazemos um atalho até a praia da cidade. A cobra decide ir na sua própria aventura e se despede do grupo. Mas enfim, a quinta agulha está numa ilha distante, numa montanha separada pelo mar. Ao invés de usar um barco, nós simplesmente nadamos embaixo do mar. Felizmente tem alguns sereios que nos oferecem oxigênio grátis. De maneira duvidosa, é claro. A gente enfrenta o quarto boss do capítulo debaixo da água. Antes de morrer ele usa um último ataque e rouba todos os nossos itens. Acordamos na beira da praia da ilha que queríamos chegar. Mas temos um problema, só temos um de HP, ou seja, temos que comer esses cogumelos para se recuperar, e isso leva a uma das cenas mais pesadas desse jogo. O efeito do cogumelo faz a gente alucinar com algumas das pessoas importantes da nossa vida, mas elas são inimigos disfarçados, que sozinhos fazem as top 10 frases para de jeito nenhum falar para alguém com depressão e que perdeu um parente. A primeira frase que ouvimos é: todo mundo está pronto para atacar pedras e cuspir em você. Quem é todo mundo? Todo mundo que você ama. Nesse momento, vários outros inimigos falam as seguintes frases que sem zoeira. É a pior coisa que você pode falar para alguém sem um parente. Não use isso de maneira alguma, eu não consigo pensar em algo pior. A sua mãe está te esperando para fazer um bilhete para você. A sua mãe está te esperando. A sua mãe está te esperando. A sua mãe está te esperando. Eu vou espancar você. Eu vou te espancar. Eu vou te espancar. Eu vou te espancar. Papai vai espancar você. Isso é uma das frases mais pesadas, mais assustadoras, mais sombrias que eu já ouvi na minha vida. E eu não tava esperando por isso na primeira vez que joguei. Mas enfim, nós chegamos na casa da Magícia que nos cura das alucinações e nos guia até o topo da montanha, onde a quinta batalha de chefão, que são as 3 barreiras que defendem a quinta agulha. Essa está nas top 5 batalhas mais difíceis do jogo. Mas quando você derrota eles, mais uma vez o homem mascarado chega e usa um ataque de trovão na gente, que nos nocauteia com apenas um golpe. O homem mascarado puxa a agulha e novamente está na nossa frente. 3-2 para eles. Agora faltam apenas 2 agulhas. Se quisermos salvar o mundo, precisamos puxar as 2 seguidas. Então a penúltima agulha está nas montanhas da Vila Tasmilili. A gente passa pela floresta onde tudo começou, e chegamos na casa do Magícia, e chegamos na porta do Templo da Agulha.
Os pigmesques ainda estão tentando abrir a porta, então a gente enfrenta o sexto chefão, que é um comandante Piglin, mas ele é facilmente derrotado. Mas se a gente quer puxar a agulha, agora nós temos que enfrentar o sétimo e último chefão, o Homem Mascarado, no mano a mano. Eu não acredito que eu fiz essa piada estúpida. Mas enfim, com a ajuda da medalha de Franklin que reflete eletricidade, nós vencemos uma das batalhas mais difíceis do jogo, mas com persistência, nós o derrotamos. Ele tem um curto-circuito e foge no jetpack dele. E enfim puxamos a penúltima agulha e empatamos o jogo mais uma vez. O problema é, a última agulha está em uma cidade muito distante. Então teremos que pegar uma carona até lá, onde o último e mais emocionante capítulo do jogo vai acontecer. Após sair do templo, descobrimos que alguém nos chamou para a cidade de Newport City, uma cidade controlada pelo governador do mundo atual, Porky Minchie. Sim, o Pokey, o vizinho irritante de Anfbond que virou capanga do chefão final. Mas enfim, a gente entra na cidade. Aqui nós podemos entrar no cinema, onde Bonnie acha um inseto, e decide perseguir ele até o esgoto da cidade. Nós vamos atrás dele, onde após enfrentar um monte de latas de lixo, e enfim chegamos no prédio abandonado da cidade. Nele nós encontramos um personagem que você achou que era um NPC comum, mas ele tem grande importância na história. Ele basicamente explica 90% do jogo inteiro aqui, então se prepara que lá vem a hora da história. No passado, os humanos, por conta da poluição que soltaram, acabaram destruindo mais que metade do mundo. Os únicos sobreviventes estavam num barco, que levou eles até a única ilha restante do mundo. Eles decidiram apagar suas memórias e guardaram no ovo alado, o mesmo ovo que procuramos no capítulo 5. Viveram uma nova vida. Mas de um passado muito distante, um garoto conhecido como Pokey roubou a máquina do tempo de Dr. Andonantis, e com ela viajou até o nosso período. Sem nada para fazer, ele decidiu criar um mundo que ele considera perfeito. Animais foram mecanizados, cidades asfaltadas, e computadores inventados novamente. E por causa de algumas ações de Porky, agora ele e Dr. Andonantis estão presos nesse período. Então agora o nosso objetivo é escalar a torre de 100 andares dele, matá-lo e procurar a última agulha para poder resetar o mundo para seu estado natural. Damos um tchau para o Senhor Exposição, e na volta do esgoto enfrentamos o primeiro chefão desse capítulo, que é uma revanche contra Façade. Ele é difícil, porém derrotamos ele, e ele finalmente morre depois de 1000 anos nos incomodando. Temos mais um chefão opcional antes da última dungeon, que é a estátua do Porky, que tem 1 milhão de HP, e só consegue ser destruída com um item que dá 9.999 de dano. Mas enfim, agora é a hora da última dungeon do jogo, onde finalmente poderemos dar um fim para essa história. Mas enfim, estamos aqui, a última dungeon do jogo. A torre de 100 andares do Porky. Nós entramos, e após passar pela entrada, nós chegamos no primeiro elevador, que nos leva até o andar 24. E lá nós encontramos com os DMCM, que estão aqui para performar um último show com Dunster, na última parte do jogo. Mas infelizmente Porky percebe isso, e ordena que nós paramos. Enfim, após estragar a festa, o Porky nos desafia para um último confronto no 100º andar da torre. Então após uma adeus aos DMCM, nós pegamos outro elevador que nos leva à primeira área com inimigos da dungeon. Aqui nós passamos pelo laboratório dos hipopótamos, e enfrentamos um hipopótamo que atira mísseis pela boca. Após mais uma sala segura, a gente chega no andar de construção da torre, onde usamos funcionários como plataformas. Mas tem algo incomodando a gente. Onde está o último Magipsia? A revelação é feita na casa dele.
O último Magitsia era um traidor conhecido como Fassad, mas agora que ele tá morto, a única coisa que nos resta é um laboratório onde encontramos inimigos fortes e pessoas presas em tubos de experimento. A gente deixa pra resgatar eles depois. Pois pegando o último elevador, nós chegamos no 100º andar, onde o terceiro chefão nos espera na porta. É um porco ciborgue que está nos top 3 chefes mais difíceis, mas com persistência, nós prosseguimos para os últimos corredores. Por incrível que pareça, a música aqui não é assustadora, nem sombria. É o tema principal de Modern 1. Ao invés de te preparar para o último chefão, ela dá um sentimento de nostalgia, que a aventura vai acabar em breve. Esse corredor é efetivo, ele toca nos nossos sentimentos, assim como a próxima sala. Um sorriso aparece no seu rosto, seu coração bate de nostalgia, enquanto vários objetos icônicos da série aparecem no museu. Apesar de tudo que aconteceu, apesar das coisas horríveis que acontecem, você ainda acredita. Enquanto o tema da série Poliana toca que a letra tem a mensagem de acreditar, o seu coração aquece. Não importa o quão escuro, o quão ruim estiver, você pode sair se você acreditar. E o jogo te lembra mais uma vez que apesar de tudo isso ainda é Unbound. Mas enfim, depois dessa cena magnífica, nós chegamos no quarto chefe desse capítulo. Os robôs do Pork, que não param de vir. Quando você derrota um, mais 3 vêm. Mas felizmente os DMCM chegam no último minuto e nos salvam, seguido por quase todos os personagens importantes da trama vindo para te apoiar, seu pai, seu avô, Dr. Ando Nantes, e os residentes da vila chegam. Eles nos apoiam, na sala onde enfrentaremos o último chefão. Pork Minchi. Do teto uma máquina começa a descer. Essa é a câmara que o Pork usou para sobreviver todo esse tempo. Mas ele preparou um último desafio antes da luta. O elevador embaixo da gente cai, fazendo que Lucas, Kumatora, Bonet, Dunster e Flint caiam. E chegamos na caverna que está debaixo da torre. Aqui é onde a última agulha está. E agora tudo leva a esse momento. O momento a revelação. O nosso pai começa a agir estranho, e encontramos ele no caminho, e então as palavras que nos chocaram aparecem na tela. Flint descobriu que o homem mascarado que está tentando puxar a última agulha antes da gente é nada mais nada menos que uma versão ciborgue, reconstruída, do nosso irmão, Klaus. O silêncio abre pela sala enquanto nós percebemos o que Pork fez com Klaus. O nosso pai diz pra gente puxar a última agulha antes do nosso irmão. E agora, estamos na última fase da corrida. Mas antes, Pork chega e temos a tão esperada última batalha contra ele. Que os jogos comecem. A batalha é tensa, e o clima é sombrio. A gente tenta matá-lo, mas não conseguimos. Uma por uma as garras de sua máquina são destruídas. E antes que pudéssemos dar o golpe final, Porks decide se trancar por enquanto numa invenção roubada de Dr. Ando Nantes, a cápsula segura, onde ele será resistente a todos os ataques que damos nele. Dr. Ando Nantes chega no último momento para explicar o que aconteceu. Essa cápsula absolutamente segura, é de fato segura, e vai durar até o fim do universo.
Mas, uma vez que você entra nela, não tem nenhuma forma possível de sair. Ou seja, Porky ficará preso dentro da cápsula até o fim do mundo, sem poder fazer nada. E ele não sabia disso. Esse é um destino pesado, sombrio, e que Toy confirmou que Porky ficará preso aí por 5 bilhões de anos, até o universo acabar, pensando nos erros que cometeu, e na sua derrota. Mas enfim, agora que derrotamos ele, só falta puxar a última agulha e salvar o mundo. E nenhuma pessoa pode ficar no nosso caminho agora. Bem, exceto por uma. Lucas é um personagem trágico, perdeu sua mãe e irmão aos 9 anos e seu pai caiu na perdição. Mas apesar de tudo isso, Lucas continuou a acreditar a ser uma pessoa boa e ao invés de buscar a vingança de cara, ele foi pelo caminho pacífico. Enquanto Klaus não conseguiu aguentar a morte de sua mãe e buscou vingança. E no final das contas acabou sendo revivido por Porky e transformado numa máquina de destruição. Lucas e Klaus seguiram caminhos diferentes, mas uma hora, os dois tinham que cruzar. Klaus derrota todos da sua equipe, menos Lucas, e nos desafia para uma batalha de irmãos. A última batalha do jogo se inicia. Se você perceber, Lucas, apesar de saber as atrocidades que seu irmão fez, não consegue atacar, a sua única opção sendo se curar dos ataques de Klaus, pois apesar de tudo ainda são irmãos. No meio da batalha, um dos momentos mais tristes da história dos jogos acontece. Uma voz é ouvida na distância, uma voz familiar. Lucas. Klaus. Era a voz de Rinawa. Klaus. Por favor, pare com isso. Você não é o robô do Porky. Você é nosso filho. Apesar disso, a voz falha e não chega em Klaus. Ele usa o seu ataque mais forte, e no momento que ia nos atingir, Flint pula na frente e é jogado para trás. Flint tenta fazer Klaus voltar para a realidade, mas leva outro choque e desmaia. Lucas, vendo seu pai ferido, reúne coragem suficiente e começa a batalha contra Klaus. Os dois se espancam, se batem com ódio e por um minuto esquecem que são irmãos. Porém, no meio da luta, a voz de Rinoa retorna. Klaus. Você e Lucas são irmãos? Por favor, parem. Klaus, você é nosso filho. Por favor, se lembre. É nesse momento que a ficha cai e as lágrimas começam a sair. Uma memória aparece na nossa cabeça. E pensar que nós seríamos abençoados com duas crianças ao mesmo tempo. Eu aposto que eles vão conseguir um monte de coisas trabalhando juntos. Eu também acho que eles vão brigar um monte também. Mas quando um deles precisar, eu consigo ver o outro ajudando.
Klaus e Lucas, aposto que vamos confundir eles bastante quando crescer. Klaus e Lucas, como que você quer que eles sejam? Gentis, assim como você. Klaus e Lucas. Nos façam orgulhosos. Klaus. Venha para sua mãe. Você deve estar muito cansado. Klaus, tira sua máscara, agora, com suas emoções de volta. Ele olha para Lucas, e se lembra dos momentos felizes que tiveram, das brincadeiras, das risadas. E de seu irmão. Klaus decide fazer uma última coisa. E usa o último resquício de seu poder, para usar eletricidade em si mesmo, e se matar. Desculpa por fazer isso. Eu tô feliz que posso ficar com você uma última vez antes da morte. Obrigado. Pai, desculpa por não ter te escutado. Eu vou para onde a mãe está, Lucas. Eu espero que um dia se encontraremos novamente. Tchau. Obrigado. Desculpa. Klaus nos dá um último adeus. Finalmente estamos aqui. Nós se preparamos e botamos um fim para essa história. Nós puxamos a última agulha. Uma cena da ilha com vários furacões, rachaduras e terremotos aparece. E a tela fica preta. No epílogo, nós descobrimos o que aconteceu. O dragão acordou e restaurou o mundo para sua forma natural. Apesar de causar vários desastres naturais. O mundo é finalmente salvo, e todos os personagens do jogo aparecem numa última cena, se despedindo do jogador. E avisando para evitar que o que aconteceu 3 anos atrás aconteça no mundo real. Uma última tela é mostrada. A logo que antes era coberta por metal, agora está completamente natural, feita de madeira, e ao invés da bola de metal, agora temos a terra.
E o jogo acaba. Modern 3. O único jogo na minha vida que me fez refletir sobre a vida. Nenhum me fez chorar mais que esse, nenhum que me fez sorrir mais que esse. Esse é um daqueles casos que eu considero um jogo perfeito. Não mudaria nada. Até os defeitos do jogo, como os minigames, têm um motivo na história e não são ruins. Esse jogo é a melhor história não só de um jogo, mas sim a melhor história já contada no planeta Terra. E sempre será lembrada como uma obra-prima. E é por isso que Modern 3 nos fez chorar.